O que é o corpo? O que tem o dom da vida, tem a vida, dá a vida, cria a vida e vive a vida? O que é esse ser tão intrigante que faz surgir no mundo o amor, que cria o rancor, o frio e o calor, que é feito de sólido, líquido e gasoso? O corpo é um ser mágico, assim como o universo, absurdamente gigante, feito de coisas pequenas, na infinitude dos corpos, vivendo no universo. Os caminhos se cruzam e passa-se o amor inexplicável. A corrente elétrica do amor os guiou. Agora que os encontrou, não podem deixar ir. Tudo vale a pena. O pior já se passou. Enfrenta as dificuldades, supera as limitações, descobre as possibilidades, sabe que é feito de chão e multiplicação, passado, presente e futuro. É infinito, tudo vive, tudo sabe, não tem medo, tem excitação. Foi criado e quer de novo criar. A bola espera a cachoeira jorrar. Os corpos vibram, a corrida começa. A vitória acontece e a vida germina. As estações vêm e a magia grita. Lá está a vida, um novo corpo, novo local. O universo deu seu giro 360 graus. Cresce, floresce e amadurece a semente. Quer corpo, quer chão, quer multiplicação. Quem chegou? Quem chegou? As titias chegaram. A gente não se conhecia. Sério? Presencial, menina. A gente conheceu na pandemia. Ela chegou assim, mano. Que da hora. Atuo com a dolagem há 1 ano e meio, né? Com esse atendimento para a dolagem periférica, levando o atendimento a gestantes, parturientes, puérperas. Na nossa comunidade, a Paloma está bem pertinho de mim. E aí a gente se conheceu através do Meninos e Meninas de Rua, né? O projeto, as educadoras de lá nos apresentaram. E a gente ficou juntinho nesse período de gestação dos 9 meses. Nas consultas que ela ia, ela voltava com dúvidas, com autocuidados que a gente, né, compartilhava, alimentação, para preparar para o parto, né? Para ser um momento mais tranquilo e natural possível. E graças às deusas foi. E essas bolinhas vão massageando, assim, né? Como você vai dar coisinha aí, você já vai esfregando umas bolinhas pra massagear também. Tá. Gente, coisa boa. Gostosinho. É. O escalda-pés, ele é muito importante, desde quando a gente fala da pressão arterial até o relaxamento mesmo do corpo, que segurou a gestação por 9 meses e retém a vida, né? Para quando essa vida estiver pronta, ela nascer. Hoje a gente vai cuidar da mamãe um pouquinho. Vou puxar aqui só um pouquinho, tá? Tá. Só para pegar seu ombro. Tá bom. Eu gestei por menos de 7 meses, tive uma doença chamada pré-eclâmpsia, que daria para ser tratado durante a gestação, porém o obstetra da época não relatou. Eu não sabia nada sobre parto, era a minha primeira gestação.
O líquido que protege a criança dentro do útero, ele vai à temperatura máxima dele. Mas também isso leva a uma parada cardíaca da mãe. Morre tanto o feto quanto a mãe. E aí ligaram para 3 hospitais para tentar uma transferência para onde tinha uma UTI neonatal, porque a criança seria prematura. E a criança nasceu. Aí ele sobreviveu durante 24 dias na UTI neonatal e chegou a falecer. Eu não tive nenhum apoio psicológico, então não tive um médico para conversar comigo. Eu fiquei largada, à própria sorte. É você mesmo, você se trata, você se cura. Tinha todo o trauma daquela gestação que não deu certo, daquela criança que faleceu, e será que eu tenho capacidade de gerar um bebê e esse bebê não morrer? E depois disso, eu tive uma outra gestação, né? Eu estava mais preparada, eu já tinha um pouco mais de idade, então eu pesquisei sobre parto natural, o que você fazia durante a gestação, então eu andei bastante, fiz muito exercício. E ele nasceu dia 4 de janeiro de 2009, no Hospital da Mulher, ali em Santo André. Eu tenho uma sensação com as ervas, né? Me conecto com elas e aí eu faço uns preparados. As ervas, elas são uma opção, assim, menos invasiva, né? Tanto durante a gestação, né? No parto também, no pós. Esse aqui a gente usa bastante no parto, né? Porque os hormônios do parto, eles aumentam muito o calor, né? E aí bate um calorão e a gente mete o leque, assim. Então esse leque aqui é super potente, que ele faz mó ventão. Aqui é o rebozo. O rebozo, ele vem da parteria mexicana, né? Essa é uma técnica que a gente usa no parto de remexer o corpo, ajustar o posicionamento do bebê, fazer com que as contrações fiquem mais padronizadas, né? Então, o rebozo não pode faltar. O sistema privado, ele segue algumas diretrizes do Ministério da Saúde, né? Tipo assim, como deve funcionar, tipo, protocolos e tudo mais, mas eles geram outras regras, né? Porque é um ambiente privado, então ele tem essa liberdade. E aí a chance de ser parto normal na rede privada é muito difícil, né? Porque é aqui que a gente está lidando. A gente está lidando com profissionais que talvez há muito tempo não acompanham um parto normal, então a gente entende que cada intervenção tem uma possibilidade de desencadear outra intervenção para corrigir a primeira, né? E aí deslanchar toda uma situação assim ruim e acabar numa cesariana, né? Inclusive, a gente tem relatos de profissionais que provocam esse tipo de situações para acabar numa cesárea, que tá lá fazendo a cesárea e vai falar assim, tá vendo, eu não falei? Fica tentando parto normal, olha a situação que chega, olha, né? Que a gente vê muito esses relatos das mulheres falarem que, né, durante as cesarianas ou até mesmo no pós, os médicos culpabilizarem esse desejo de querer tentar um parto normal, né? Achar pelo em ovo, né? Bem-vindo meu novo ser, cercado de proteção, de tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração. Se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar. O meu corpo estava preparado para ter um parto normal. Estava passando por um processo de fazer uma laqueadura quando ela nascesse. Como eu tinha feito todo esse processo, né, de você fazer uma cirurgia, que aconteceu? Eles não fizeram um parto normal esperando uma assistente social confirmar se eu podia ou não podia fazer cirurgia, porque era a única assinatura que faltava no documento. E aí a mulher falou assim, olha, eu não consigo fazer, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Aí eu falei, mas eu estou preparada para ter um parto normal. Ela falou, mas está aqui escrito na sua carta que você tem que fazer esse parto, tem que ser cesárea. Eu falei para ela, mas o meu corpo e minhas condições, eu conheço o meu corpo, está dizendo que eu consigo ter um parto normal. Mas, em si, a minha voz não foi ouvida e fizeram um parto cesárea dessa minha filha. E assim, se você fica deitada numa maca, deitada assim, com os braços paralisados, prende a sua cabeça, te coloca um tecido na frente, uma luz enorme no seu rosto, e você é anestesiado com aqui na coluna, com a RAC. Ela te apaga de uma certa forma, você, durante todo o processo de corte da cesárea, você fica desmaiado, mas quando próximo do bebê nascer, você tem uma certa consciência, mas você fica entre o acorda e dorme, sem saber o que está acontecendo, e você não sente seu corpo, é como se está fora de si. Os médicos começaram, durante o parto, cortar lá e falar, olha, você viu, mano, os bandidos saíram correndo de chinelo, os polícia dando um tiro, pá, Globo, pá, não sei cano, coisa e tal, cara. Cara, é tipo, a impressão que dava
é que eles estavam cortando frango. Então é irrelevante quem era o corpo, quem era o parto. Será que essa mãe está se sentindo bem? Será que essa criança ela pode correr um risco de vida? Tanto que a minha cirurgia ela não é reta, ela é torta, porque eles deram pontos de forma errada. Aí eu fiquei com medo dos caras terem esquecido gases, agulha. Então eu acho que é o momento que eles deviam mais te acolher, eles fazem como fosse, apenas mais um, daqui a pouco tem mais outro, daqui a 10 minutos a gente vai fazer outro parto, relaxa. Isso aqui é só o começo, entendeu? E aí eles não estão preparados. E aí, assim, nossa, como a gente resolve isso, né? Porque são muitos problemas. E a gente tá falando do primeiro suspiro de vida, né? Então, a gente, desde o nosso primeiro suspiro de vida, que a gente tá falando de uma violência, que não é só no corpo da mãe, da parturiente, essa violência também acontece no corpo do bebê, que essa violência também, ela reverbera nas outras pessoas que estão ao redor, né? Eu mesma já fui agredida fisicamente 2 vezes, né, por uma neonatologista, eu recebi um tapa, e da outra vez foi uma enfermeira que a minha Dolanda estava segurando a minha mão durante a consultação, a enfermeira veio e separou nossas mãos, assim, né, então, assim, é isso, assim, então às vezes comete violência com todo mundo ali pra falar, vocês estão tudo no mesmo lugar e vocês todos vão também sofrer as consequências dessa querer um parto normal humanizado, né, já é comprovado, assim, que essa violência toda durante o parto, ela reflete a curto, médio e longo prazo, tanto na vida daquela mulher, né, que vai sair talvez esse parto, não quero ter mais filho, talvez vai ter problemas de relação sexual, né, quando a gente fala, por exemplo, da episiotomia, que é aquele corte com bisturi na entrada da vagina, uma mulher que vai ter dificuldades para lidar com o seu próprio corpo, achando que ele é defeituoso, por isso que não conseguiu, ou porque o médico teve que fazer várias intervenções, porque não, né, você não fez da maneira certa que era para fazer, você não fez a força certa, você não ficou na posição certa, né? Porque acontece muito essas falas que fica reverberando um puerpério. Porque a gente não é um ser humano saudável, a gente não tem inteligência emocional, né? Ainda mais nós brasileiros, que tem todo esse histórico de escravidão, tem todo esse histórico de violência policial, onde os moleques pretos morrem, onde as mães pretas morrem no parto, onde os homens pretos são presos o tempo inteiro. A gente não tem equilíbrio emocional, a gente não tem um governo que na escola é dado como se, assim, você vai parir. Agora, se você vai morrer no parto, se a criança vai morrer, se você vai ter uma infecção, se vira. O problema é seu. Ninguém mandou você parir, ninguém mandou você fazer um filho. Enquanto aquele bebê tá na barriga da gestante, né, tipo, vamos defender essa vida, né, não pode abortar, né, porque ela é mãe, tem que cuidar. Aí quando sai do útero, a mãe que se vire, né, e a gente já não tem mais esse discurso de vamos priorizar a vida, né. Assim, eu sou uma doula que eu sempre tento direcionar pro SUS, assim, né. Tem algumas instituições privadas que até estão num caminho interessante, até porque hoje, né, o parto humanizado está sendo visto como um marketing, né, então as mulheres estão procurando, estão cobrando seus convênios, e os convênios estão começando a repensar essas políticas, né, das instituições, mas ainda está muito longe, né, o SUS já está um caminho mais à frente, né, porque eu acredito que se as mulheres entendessem que o SUS é o melhor lugar, assim, né, o que a gente está dado na realidade para parir, do que as instituições privadas, né? Então, a porcentagem de parto normal é muito maior, né, na rede pública do que no particular. Então, a gente poderia participar mais disso, né? Então, por enquanto, a gente vai tentar dialogar com o poder público, tentar criar leis, políticas públicas, vamos ampliar casas de parto, né? A gente tem a coletiva Raízes do Parto, que a gente está fazendo essa luta pela casa de parto aqui no ABC, né? Então, isso são coisas pequenas, né? Porque é o que dá para fazer agora, né? Porque é isso, entender que a gente vive num sistema que ele sempre vai criar situações para manter o jeito que está. Então, é isso, assim, acho que tem muita coisa, assim, que interliga essa questão do parto, da violência obstétrica, a questão de como nascemos, né? Que mostra, assim, tipo, por que a gente está do jeito que está como sociedade nos dias de hoje. O momento encantado é a magia do parto, que é a hora de conceber. É um momento magnífico,
onde a mulher encontra o seu corpo em troca de um sentimento de amor eterno. Só que esse momento muitas vezes é roubado apenas com um grito: pare! Como parar se a mulher dentro de si tem seu próprio conhecimento? Como falar para um filho não está na hora? Como o médico realmente pode entender o corpo de uma mulher? Está na minha hora e não na hora dele. Como roubar esse momento? É quando a gente, através do conhecimento ancestral, traz as práticas de banhar um filho, conforto, de entender as suas mãos, os seus pés. E por que não o meu ventre? Quem rouba esse prazer? Quem rouba o meu momento? A vida me ensina que a ancestralidade é mais que isso. É trazer do meu corpo a minha alma e todo o meu sentimento. É mostrar que eu posso, que eu tenho autoconhecimento. E a prática natural e a minha ancestralidade me devolveu. Não, senhora, não paro. O corpo é meu. A ancestralidade é minha.